Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Hoje é dia do programa Contos e Casos Espirituais. Estamos dando continuidade ao livro Depois da Vida, Espíritos Diversos, já que isso foi gravado numa sessão mediúnica. E a história de hoje se intitula Fuga Desastrosa. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Pai, pela nossa imortalidade e pela sua misericórdia junto dos nossos passos. Gratidão ao Mestre por ter nos ensinado tudo o que a gente precisa saber para conquistar a própria felicidade, através da construção do teu reino, Pai, dentro de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Gratidão a Maria, que acolhe todos aqueles que já passaram para a verdadeira vida antes da hora. Que a tua luz, Maria, Mãe, possa envolver a todos. E que todos nós, encarnados e desencarnados, amparados pelos benfeitores espirituais, possamos estar em paz, graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Então, uma história curta, que infelizmente se repete, numa rapidez espantosa. Deixa eu procurar aqui um dado que eu acabei não anotando. Vamos ver se eu encontro o que eu quero aqui. Devo encontrar. Já coloquei aqui. Pronto. Eu sempre deixo o computador ligado, porque fica mais fácil da gente encontrar algumas coisas. Ó, espero que isso aqui seja atual, esse dado. Vou entender já já o porquê. Vamos aqui para a história do nosso amigo Amilcar. Amilcar Rodrigues Passos. De saída, ele já choca a gente quando ele fala assim: suicidei-me para não sofrer, e sofro porque me suicidei. Tentei fugir da vida para ser livre e encontro-me encarcerado porque busquei a liberdade de mentira.
Gente, a primeira coisa que acontece com os nossos companheiros que fazem esse ato é o desapontamento. Porque a maioria deles acha que vai ser o nada, né? E não é bem assim. Quando eles despertam, quando eles chegam no plano espiritual e percebem que o que ele fez, aquilo que eles fizeram, não adiantou de nada. Ao contrário, não só não resolveu o problema, como complicou ainda mais a própria vida, já que a vida continua. Quando ele fala aqui, suicidei-me para não sofrer, a maioria quer fugir do sofrimento. É a porta enganosa do suicídio. E sofro porque me suicidei, porque aí vem a realidade em cima. Tentei fugir da vida para ser livre e encontro-me encarcerado, perdão, porque busquei a liberdade de mentira. Aqui está falando que no Brasil acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Mas para cada morte temos outras 20 tentativas. E aí? Meu Deus. Mas acima, isso dá por ano 14 mil pessoas. O país todo. E aí? Isso é muito sério. Se a gente olhar para o relógio e ver que daqui a 45 minutos uma outra pessoa vai se suicidar, é muito triste, é muito doloroso. Principalmente para aqueles que acham que morreu, acabou, é o pó, é o nada, e não é bem assim, né? Olha só, procurei diminuir o meu prazo de desdita e alarguei os anos de infortúnio. Por quê? Aqueles que são arrebanhados pelos lanceiros de Maria são levados para o Vale dos Suicidas. É a melhor coisa que pode acontecer, embora ela seja um inferno indescritível. Está no livro Memórias de um Suicida, e Camilo Castelo Branco diz que nós não temos palavras para entender o nível de sofrimento de um suicida. No entanto, o Vale dos Suicidas é a melhor coisa que pode acontecer. Por quê? Digamos que a pessoa fez um planejamento reencarnatório para desencarnar aos 80 anos e tira a própria vida aos 30. Quando ela reencarnou com energia suficiente para manter o corpo durante os 80 anos. O perispírito encharcado dessa energia, vamos dizer assim. Quando ela, né, comete o suicídio, ela é expulsa do corpo, seja o método que for. Mas aquela energia que mantinha os órgãos funcionando ainda continua. E eles ficam no Vale dos Suicidas até que essa energia acabe. Então, é claro que a lei vê todos os casos, eu estou falando aqui em média. Existem os casos que são origem o processo obsessivo, os que têm problema de loucura, os que não estão bem mentalmente. A lei vê tudo isso. Existem alguns que não vão para o Vale dos Suicidas, mas são recolhidos em outros locais. Para quê? Para que essa energia... Imagina você cortando um fio de luz, assim, cortou. Não tem aquele monte de cabinho por dentro? Pois é. Agora, imagina um fio desse rompido e a eletricidade ainda passando. É o fluido vital. É necessário que esse fluido vital se esgote
para o começo, quer dizer, começo não, o socorro já começou, mas continuidade do socorro, que só depois, acabado esse fluido vital, eles podem ir para um hospital barra penitenciária, porque eles cometeram um crime terrível perante as leis divinas. Então, Instituto Correcional Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, toma conta. E aí? Aí, quando ele fala, procurei diminuir o meu prazo de desdita, achou que o sofrimento estava durando muito tempo, e alarguei os anos de infortúnio. É muito tempo. É muito, muito, muito tempo. Sou o exemplo vivo do paradoxo humano. Então, o que ele está falando aqui? Olha o exemplo, olha o meu exemplo, olha para a minha vida. No entanto, o drama que culminou numa tragédia sem limite, que vamos combinar, digamos que a pessoa está lá no Vale dos Suicidas, que é o inferno, porque ela revê o momento do suicídio dela, ela revê o momento do suicídio do outro, ela vê, digamos que alguém do grupo que está ali reunido se suicidou, se matou, tocando fogo no próprio corpo. A mente grava aquele momento. Então, passa um feito louco na frente dos outros, pegando fogo. Aí começa a gritaria, começa o inferno, que um vê tudo o que o outro vê. Tudo. Mas tem que ficar ali reunidos. É o melhor que pode acontecer com eles. Por quê? A gente vai ver aqui na história. Não vou dar spoiler, não. Vamos lá. No entanto, o drama que culminou numa tragédia sem limite, que aí são 50 anos, e aí vai a partir de acabou o fluido vital, aí vai recomeçar, né? Aí é que vai para um hospital, para o tratamento do perispírito, reeducação do perispírito. Isso leva anos, anos e mais anos, até ter a condição de reencarnar novamente, em sofrimento. Se a pessoa, digamos, não estou falando aqui que todos os casos são assim, tá? Mas um exemplo, se ela der um tiro no coração, na próxima encarnação, o coração já vai desenvolver bichado, se ele um problema. Se a pessoa reencarna, se o feto chega a se desenvolver, desenvolve com problema, nem vai adiante. Então todo mundo que deve ter problema cardíaco, não. Não estou falando isso, estou falando dos suicidas. Tá? Vamos lá. Então, o drama teve aí somente o desfecho de uma vida arbitrária, o cara fez o que queria, que ao longo dos anos se caracterizou por pequenas paixões, todas assinaladas por inumeráveis cometimentos de egoísmo e de prepotência, orgulho e egoísmo. Aí nosso amigo diz assim, quando jovem, fui vítima de tuberculose na coluna óssea, conhecida como mal de Pote. Vamos ver aqui. Mal de Pote, tuberculose. O mal de Pote, ou tuberculose esquelética, é uma forma de tuberculose extrapulmonar que afeta a coluna vertebral. É uma doença que pode causar dor, inflamação, deformidades na coluna e, em casos graves, compressão medular e paralisia.
O diagnóstico precoce e o tratamento com medicamentos antituberculosos são cruciais para evitar complicações. Tá? Tarará, tarará. Geralmente tem uma progressão lenta e insidiosa. Os principais sintomas, vamos ver aqui. São dor, um possível problema neurológico, abscessos e partes moles do lado das vértebras, além de lesão óssea. O atraso no diagnóstico pode comprometer o prognóstico. Tarará, 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 um exemplo aqui, parará, parará. As infecções da coluna vertebral são geralmente secundárias à disseminação pelo sangue de um local primário. No caso, pode ser um trauma. O envolvimento da coluna é responsável por metade das infecções esqueléticas por tuberculose. Então, nós vemos que a coisa é complicada. E o nosso companheiro tinha essa doença. A marca que me afeava o corpo não ficou somente na forma física, mas assinalou-me profundamente a alma. A alma que, por sua vez, era a geradora da anomalia externa, em razão de delitos muito graves. Então, nosso irmão estava expiando essa doença. Era um processo expiatório em razão de delitos muito graves que, à época, eu ignorava, porque escondidos pelo véu da reencarnação. Imagina se ele lembra. Se ele não lembrando, isso veio, né? Imagina se ele se lembrasse de tudo. Aliás, as pessoas têm essa mania. Eu queria me lembrar do que eu fui. Bem, se Deus concedesse a você ou a esse tipo de pessoa não é oportunidade, a visão, a lembrança do que fez em vidas passadas. E se Deus é justo, todo mundo ia se lembrar. E aí vai que você dá de cara com o seu inimigo, que te matou em vidas passadas, ou você o matou, ou você fez alguma coisa com uma mulher que agora está na sua família, ou a mulher fez alguma coisa com um homem agora que é seu familiar. Todo mundo vai lembrar de tudo. É bom isso? Em razão de débitos muito graves que, à época, eu ignorava, porque escondidos pelo véu da reencarnação, graças a Deus. Misericórdia infinita. Arrastei-me no mundo, qual moderno Quasímodo, corcunda de Notre Dame. Jugulado, preso. Jugo, preso. A uma surda revolta contra aqueles que apresentavam uma boa anatomia, movimentando-se com agilidade e esbelteza. Aí a gente lembra de Camilo Castelo Branco, que no auge do orgulho se suicidou porque estava ficando cego, e não admitia isso. Ele, cego. Ele, não. Um outro que está lá no livro, matou a amante e se matou. Um outro entrou em falência
se matou, a família que ficou viveu um inferno depois. Orgulho. E o nosso amigo aqui, além do orgulho, a revolta contra aqueles que apresentavam uma boa anatomia, movimentando-se com agilidade e esbelteza. A inveja chegou aqui e ficou. A mais pura inveja. Ruminando a amargura que construí em torno de um fenômeno natural e dando-lhe uma dimensão que, em verdade não possuía, porque não me era escassa a ternura que me envolvia na família, quanto não me fora negado o amor, que é um luar para todos que têm necessidade de refrigério. Ele não estava largado na vida, ele não estava sozinho no meio desse problema todo, como ele fala. Tinha ternura. A família o envolvia em ternura. A família o amava. Mas ele aumentava ainda mais o sofrimento, o próprio sofrimento, com esse tipo de atitude completamente desproposital. Não é fácil passar por esse tipo de problemas. Não, não é. Por isso que o Espírito Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas Instruções dos Espíritos, capítulo 6, deixa eu pegar aqui o Evangelho, em O Cristo Consolador, lá no item 7, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que aí Kardec sabiamente colocou a justiça das aflições, as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. E depois do maior capítulo do Evangelho, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele colocou o Cristo Consolador. E o Espírito Verdade, numa psicografia, é uma das psicografias, só tem psicografia dele. Todas as mensagens do Espírito Verdade, que é Jesus. Bom, mas que médium? Até chegar no médium. Vai passando de espírito a espírito, espírito a espírito, espírito a espírito, até a mensagem chegar no médium, para que terra a terra. Quem é, digamos, besta de dizer que recebeu a mensagem diretamente de Jesus? Teve um dia, que nós, numa outra sessão mediúnica, Chico Xavier agora, não era um médico. Esse aqui é Divaldo. Teresa Dávila quis se comunicar. Então, ela se aproximou ao máximo possível do médium, que era Chico. E Chico teve uma parte do cérebro, assim, como é que eu vou falar? Apagada temporariamente, digamos assim, para que ele não interferisse, ou interferisse o mínimo, na mensagem que Teresa Dávila tinha a dar. E era Chico Xavier. E aí? Continuando aqui. O Espírito Verdade diz de saída: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Sabe, irmão mais velho que acaba de criar os irmãos mais novos? Pois é. E qual de nós não pode dizer, sou forte, fraco, sofredor, enfermos? Quando não somos enfermos do corpo físico, somos enfermos da alma. Venho salvá-los. Salvar de quê? De ciclo vicioso, de repetir erro, repetir o erro, é o mesmo erro, óbvio, repetir o erro
de encarnação em encarnação, de encarnação em encarnação. E aí a gente vai sofrendo e sofrendo, sofrendo para sair disso, né? Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, ir até ele, até Jesus. Vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. O mestre não vai tirar o problema das nossas costas, botar na dele e sair carregando. O problema é nosso. Fomos nós que causamos, nós que arquemos com a responsabilidade daquilo que nós fizemos. Mas a misericórdia dele é tão grande que ele fala: vinde a mim, vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Aliviados. O fardo fica um pouco mais leve, a gente entende. E consolados, que a gente sabe que, como Maria ensinou lá em Éfeso, e isto também vai passar. Não busqueis alhures fora disso, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. O que o mundo pode me dar para aliviar os meus problemas? Fazer por mim, para me consolar. Aí o pessoal cai no mundo, achando que fazendo tudo, aquilo vai aliviar a angústia que ele está. Não vai. Não vai. Aí descambam para drogas de todos os tipos, né? Vivências degradantes de todas as formas, buscando alívio e consolação, consolo. Não vai encontrar. O mundo não pode nos dar isso. O mundo está repleto de coisas boas, sim, mas ao ponto de aliviar a nossa dor e nos consolar, isso é parte da religião, da nossa religiosidade. Vamos continuar aqui com o nosso irmão. Ruminando, né? Então a gente viu que ele ficava pensando e repensando, pensando e repensando, pensamentos amargos, amargura, amargura, amargura. Aumentou ainda mais, digamos, o sofrimento que já estava, e ele não estava sozinho. A família o amparava. Olha só, tem muita gente que pensa assim: acreditei que era mais infeliz do que todo mundo, assim tornando-me rebelde natural e amargo em relação a todas as pessoas e coisas. Durante alguns anos, eu fiz visitas a um chamado leprosário, né? Aqui no Rio de Janeiro. E eu vi uma vez uma senhora indo até lá, a caravana indo até lá de visita, pela primeira vez. Quando a gente entra, pelo menos nesse que eu ia, é uma cidade. Lá dentro tem igreja católica, lá dentro tem templo, oh meu Deus, evangélico, protestantes / evangélicos. Lá dentro tem delegacia de polícia, lá dentro tem uma vila de casa, é extenso, lá dentro tem um centro espírita, que é uma gracinha, eu adoro, o Centro Espírita Filhos de Deus. Mas você bota o pé lá, você começa a ver, como eu via, uma senhora extremamente digna, mas ela amputou as 2 pernas, quase na altura da virilha. Então ela andava com um pedaço de couro envolvendo os cotos, mas muito bem, obrigada, toda penteada, arrumada, bem, né? E vamos embora. Mas começa a ver muletante, começa a ver cadeirante, começa a ver, sabe, amputados, as faces deformadas. Né? E a maioria não morre, a hanseníase não mata, o que mata são outros problemas.
e abandonados pela família, muitos deles. Chegaram a um ponto que não transmite mais o vírus. Assim que começa a tomar a medicação, o vírus acaba. Parou, não contamina mais. E com o tempo aquilo vai resolvendo, vai acabando. Mas aí essa senhora chegou, quando ela olhou em torno, como é que se fala, gente? O comentário dela foi: nunca mais reclamo de alguma coisa. Né? Continuando. Transferia da desdita em que me situei por vontade própria necessidade de evolução. Então, ele já sabia que ia passar por isso no planejamento reencarnatório. Transferia da desdita em que me situei por vontade própria necessidade de evolução para os outros, numa ironia mordaz, todo o fel que me comprazia acumular. Então, ele sentia prazer em ficar guardando essa amargura para quando qualquer pessoa chegasse perto dele, ele, né, soltava assim, essa amargura, esse fel, trazia por dentro. Cheguei aos 30 anos pela misericórdia divina. E a vida está passando, porque nessa brincadeira da expiação, e começa. Era um começo para ficar em paz com as leis divinas e com a própria consciência. Então ele continuou encarnado. Transferia da desdita em que me situei por vontade própria, necessidade de evolução e tal. Cheguei aos 30 anos pela misericórdia divina, que eu não suspeitava, quando fui acometido de insuficiência cardíaca, efeito natural do problema que agora mais me afetava, por desorganização dos ossos, a bomba generosa do coração. Ele está tuberculoso, atingiu o coração. As longas dispneias, falta de ar, martirizando-me noites e dias, fizeram-me procurar, apesar do conhecimento cristão. Ele tinha conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Então, as longas dispneias, martirizando-me noites e dias, fizeram-me procurar, apesar do conhecimento cristão, a solução mentirosa do suicídio. Suicídio que, em verdade, jazia latente em mim desde os anos verdes da adolescência, quando a enfermidade me surpreendeu. Então, desde que a doença apareceu, jovem ainda, ele, né, adolescente, vamos dizer, os seus 15, 16 anos, ele já pensava em suicídio. Atenazado, tenaz, alguma coisa que aperta, atenazado pelas minhas debilidades, ou seja, o corpo físico dele se deformando, deformando, deformando. Planejei, num golpe de audácia, uma partida que não me tornasse mais desventurado, nem a ninguém fizesse mais infeliz. Então ele queria se matar, mas sem sentir dor, sem que os outros percebessem. E ele começou a pensar no que fazer. Submetido a cuidadoso tratamento, olha, tinha tratamento, e sob disciplina medicamentosa rígida, e tinha acesso a medicamentos, iriam ajudá-lo a suportar tudo isso. Adicionei propositadamente substância corrosiva, um veneno, que eu sabia possuidora de efeitos letais imediatos. A uma dose, então ele misturou isso,
há uma dose que deveria ingerir no silêncio da noite, mergulhando, então, no abismo da própria loucura. Esperou todo mundo dormir, colocou o veneno num remédio que ele tinha que tomar, e é efeito imediato. Bom, foi. Sem de nada suspeitar, face ao meu estado, o médico ingênuo atestou morte natural. Mas eu sabia do crime perpetrado. Crime, sim. Crime contra as leis divinas. Se Deus fosse uma pessoa, como você tivesse o suicídio, como você desse um tapa na cara de Deus. Porque o planejamento reencarnatório, mesmo mais complicado, mais doloroso, é misericórdia perante os nossos erros. E é um projeto de sucesso, porque você paga, né, a economia moral, está lá embaixo, não tem nada guardado, digamos assim, na reserva de reserva. Mas tem um monte de boleto espiritual para pagar. E você vai pagando. Você vai pagando. Agora, como você vai pagando isso? Complicando como o nosso irmão ou com resignação? Ele sabia dos ensinamentos cristãos. E aí? Como? Eu sabia do crime perpetrado, ou seja, contra as leis divinas, e o fato da consciência saber é o pior instrumento de castigo para o trânsfuga. Ele sabe. As pessoas assim, eu vou me vingar do que fulano fez. Vou me vingar do que fulano fez. Não precisa. Ele sabe o que ele fez. Todos nós sabemos aquilo que a gente faz. Mesmo que disfarce, arranje justificativas, não adianta, errou. Há uma diferença entre equívoco e erro. Errou. Está em curso nas leis divinas. O equívoco, você não queria errar, achou que o negócio ia dar certo, não deu. Deu ruim. Como se fala hoje em dia. E aí? A gente se lembra. Todo mundo lembra. Como é que eu faço? E consertar o erro já foi. Você pode melhorar a sua economia moral, melhorar, como é que se fala? Se, perante as leis divinas, você começar a melhorar fazendo bem. Faz o bem. É um excelente começo. Vamos lá. E o fato da consciência saber é o pior instrumento de castigo para o trânsfuga que está fugindo. Porque voltamos ao livro A Memória de um Suicida, todos lembrando tudo. Tudo. As exéquias fúnebres, as preces de saudade da família, ao invés de me lenirem a aflição, mais me atormentavam. Porque, cara, ele tá negócio assim, morreu, descansou. Era uma pessoa tão boa. E a criatura sabe que não era uma pessoa tão boa assim, não. E não tem essa de morreu, descansou. Tem muita atividade pela frente. Mas a consciência sabe, não, eu não fui nada disso. Não, eu não mereço essas homenagens, não é nada, não é por aí. Mas todo mundo acha que é. Isso pesa. Pesa para o espírito, fica complicado. Então, os comentários, então, ao invés de me lenirem a aflição, mais me atormentavam. Os comentários entretecidos em torno da minha vida, ao reverso de me ajudarem, ao invés de ajudar,
mais infelicidade me impunham, porque agora a máscara da hipocrisia tombara. Não tem mais como. Chegou no plano espiritual, não tem como disfarçar. A gente se vê como a gente é mesmo. Mesmo que aqui a gente não se encare e não assuma o lado sombra, que é onde tem a personalidade, onde tem a inveja, o ciúme, o egoísmo, o orgulho, etc. e tal, a ser trabalhados. Né? Então a gente põe aquela máscara de pessoa, ainda reclama, por que é que Deus fez isso comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Deus não faz nada contra ninguém. A gente que dá tiro no pé. A máscara da hipocrisia tombara e eu me via como sou. Mesquinho, ingrato, perverso e, sobretudo, déspota em relação à vida e à misericórdia de Deus. Achava que estava por cima da carne seca, aproveitando, né? Desculpe a frase popular, mas se achando assim, né? O mais importante, eu mando e desmando. Que lei divina nada, que misericórdia de Deus nada. Acompanhei alucinado a deposição cadavérica que em um estado que a verbalização dos conceitos não pode expressar. Magneticamente, como se fosse um imã. Tudo que o corpo sente repercute no espírito. O desejo de morrer, mas um morrer que fosse o apagar da consciência, violentava-me ao ponto da exaustão, sem sossego, sem trégua. Não vai. Sabe por quê? Porque a inteligência é um atributo nosso. Enquanto espíritos imortais que somos. E nós ainda temos as forças, que são as potências da alma. Essa estava buscando a palavra certa, de Leon Denis. As potências da alma. Pensamento, vontade e amor. E a vontade impulsiona as outras duas. E ligado à vontade está o livre-arbítrio. E ligado ao livre-arbítrio está a sintonia e a afinidade. E aí? Né? Então, ele queria que não houvesse consciência, não. Que não pensasse. Que não lembrasse. Sinto muito, mas a inteligência não se apaga. Você pode estar lá no livro dos Espíritos, do livro dos Espíritos, você pode deter o pensamento, mas acabar com ele, não. Vamos em frente aqui. A dispneia é cruel, então ele chegou lá sentindo tudo o que ele sentia quando encarnado. A dispneia é cruel, ou seja, falta de ar, a dor insuportável da coluna e os vibriões no corpo a devorarem-me, sandeus, as carnes putrefatas. Ele sentia tudo isso. O corpo em decomposição, os vermes roendo o corpo, a dispneia, a dor na coluna, eram-me uma terapia singela diante da dor moral derivada das presenças cruéis de seres que gargalhavam de mim, dilapidando meus sentimentos mais caros e ofendendo-me. Apontavam-me o corpo de que eu me quisera libertar, sofrendo-o por desejá-lo destruir. Essa turma, pessoal do lado negro da força, como ainda está lá carregado de fluido vital, o fio de prata, o cordão de prata está lá rompido, como se fosse esse fio de eletricidade saindo fagulhas, é assim que ele é descrito. O pessoal do lado negro da força quer absorver aquele fluido, esse fluido que está saindo, porque quer se sentir encarnado de novo. E vão atrás dos suicidas que vão secos. Porque aí escravizam, colocam-no junto de outras pessoas encarnadas para complicar um processo obsessivo. E por isso que eu disse que o Vale dos Suicidas é a misericórdia de mamãe Maria.
Vamos aqui. Ainda ficaram em cima dele. Quando me pude evadir do cemitério e busquei correr sob a terrível respiração difícil, num, entre aspas, corpo ao quebrado, aquele corpo em decomposição acompanhava-me, arrastado na minha fuga. Não é que o corpo fosse se levantar do caixão e sair, mas a imagem do corpo ia junto com ele. A imagem do momento do desencarne acompanha com todos os detalhes, com todos os sintomas, com todas as dores físicas do momento do desencarne, prosseguem do outro lado. A loucura é uma palavra muito frágil para definir o tormento de uma consciência culpada. Não sei o tempo em que assim estive. Os epítetos, ou seja, apelidos, né, xingamentos, os epítetos, os nomes infamantes, a chalaça deprimente. Imagina um bullying espiritual, pesado. Brincadeiras né, com eles, os doentes afligentes e as agressões tripudiando sobre mim, que chegavam de toda parte, longe de qualquer compaixão, eram apenas a aduana, ou seja, quando a gente vai viajar, passa na... Onde, como é que foi o nome, gente? É a aduana mesmo. É que você deixa suas malas, etc. e tal, e entra, passa pelo portão para, né, para entrar para um navio, essa coisa assim, a aduana. A aduana de um inferno ilimitado. Era só a passagem para este inferno, ao qual me precipitaria logo mais, quando, aí, tombei nas mãos dessa imensa e alucinada súcia de seres vampirescos que me conduziram à região muito dolorosa, onde tenho purgado, como se fora uma animalha desprezível, um animal qualquer, até que a dor, espezinhando-me ao infinito, fez que a consciência subjugada e o orgulho ralado imprecassem socorro à divina misericórdia de Deus, facultando que minha mãe fosse buscar-me, trazendo-me até aqui, no caso, o centro que está dando a passividade, né? Onde estou em repouso há pouco tempo, em estágio de renovação, para ser transferido para tratamento hospitalar. A mãe dele tinha mérito para fazer isso. Foi socorrê-lo, mas era preciso que ele pedisse ajuda a Deus. Socorro à divina misericórdia de Deus, que nunca falta. Aí, atendendo essa prece, a mãe dele foi lá socorrê-lo, tirou do banco, essa mulher pode fazer isso, hein? E levou para o centro, onde ele está dando a passividade, né, dando a comunicação, melhor dizendo, e depois ele vai voltar a continuar o tratamento em um hospital. Provavelmente o Hospital de Maria de Nazaré. Hospital Colônia, certa Colônia Correcional Maria de Nazaré. No entanto, apesar de ser uma penitenciária, todos eles são cercados de todo o cuidado e carinho que necessitam. Tudo, gente. Tudo, numa reeducação profunda, num recomeço. Tudo Maria providenciou. Mesmo porque Jesus tem um trecho no livro Memórias de um Suicida, em que um espírito chamado Aníbal, que foi uma das crianças, quando Jesus falou, deixai vir as minhas criancinhas, ele estava lá, Jesus tocou nele, e ele segue Jesus desde aquela época. Então, Jesus falou para Aníbal, falou assim, vai, Aníbal,
uma forma simples, vai ajudar minha mãe. Entreguei os suicidas na mão dela há muito tempo, só um amor de mãe para conseguir, né, cuidar deles. Convidado a depor nesta confraria, nessa reunião, como se fosse cirurgiado de um câncer que libera o carnicão e as putrefações, sinto a alma aliviada. Desculpem, gente, está dando soluço. Mais ainda, por poder dizer do bem-estar que agora me domina. Sobre o recinto que me agasalha e a muitos outros doentes que aqui se albergam, por mim e a misericórdia do amor, suplicamos que Deus mantenha este hospital de almas para a consolação e amparo dos infelizes, onde nos acolhemos. E aí a gente vê a importância de uma casa espírita. A doutrina espírita, dentre as religiões cristãs, ou dentre as religiões em geral, acredito eu, ela acolhe. A gente vê num companheiro que chega dando este tipo de comunicação, alguém que está num sofrimento estúpido e precisa ser, no mínimo, ouvido, precisa receber uma prece em favor dele. Que toda vez que a gente faz uma prece, né? Vamos lá, estamos na nossa casa espírita, digamos que durante a sessão pública haja um momento de prece para os desencarnados. Se durante essa prece nosso pensamento se volta para aqueles que estão lá, do outro lado, nessa situação, por segundos, tudo aquilo que estão vivendo para. E eles respiram. Eles respiram. Vai voltar? Vai. Mas é um pouquinho de alívio que seja. Mas é um alívio. E olha os avisos finais. O aviso final com meu amigo, nosso amigo Almirca, que o nosso tempo está acabando também. Amilcar Rodrigues Passos nos diz: tende cuidado com o orgulho. Esse amor próprio que é um cáustico destruindo a vida. Um ácido que corrói a vida. Esse amor próprio que é um cáustico destruindo a vida. Combatei-o com vigor, sob a luz do amor de Deus que tudo corrige, sem a necessidade da interferência humana malévola. E tudo opera mediante as sábias leis da misericórdia e do bem. E ele termina, se despede falando assim: rogo perdão por ser tão desditoso e suplico orações para as necessidades imensas dos suicidas, que somos todos os rebeldes das leis de Deus. E ainda existe também o suicídio inconsciente. A pessoa está fazendo aquela besteira, sabe que aquilo faz mal, mas acha que o outro é que vai morrer, não ele, e desencarna assim. Tem alguém me vendo, nossa história acabou por aqui, convido a fazer a prece. Que possamos dizer assim: gratidão a Deus pela vida. Gratidão por cada existência. Gratidão pelas potências da alma. E gratidão pela chance que nós temos de aprender a lidar com o livre-arbítrio e de ficar em paz com a nossa consciência e com as suas leis, Pai. Gratidão ao Mestre que veio para os fracos, os enfermos e os sofredores, que somos todos nós. Gratidão. Gratidão aos benfeitores espirituais que estendem as mãos para nós. E gratidão a Maria. Mãe, por piedade, mãe, toma conta de todos aqueles que já passaram pela porta do suicídio para a vida imortal, descobriram da pior forma possível que são espíritos imortais,
Eles sofrem tanto, minha mãe, que o seu colo maternal os ajude, os acalme, os fortaleça para o recomeço da caminhada. Terão tudo aquilo que for necessário para isso. Que eles tenham esperança do recomeço, a certeza do recomeço. E a esperança e a certeza de ficar em paz com a própria consciência e com as leis divinas. E que todos aqueles, minha mãe, que nesse momento têm essa ideia, que os teus mensageiros de luz possam ir junto a essas pessoas, modificando esses pensamentos na medida do possível, para que eles não caiam nessa armadilha fatal. Gratidão, mãe, pelo seu imenso amor para com todos nós. E gratidão aos benfeitores espirituais, que também estendem as suas mãos para todos nós. Gratidão, que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Acabou meu tempo. Até sexta-feira que vem, com a continuação desse livro, outra história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.